Ok. Então, né, hoje a gente vai começar. Na semana passada a gente viu a parte de produtos notáveis, né, que mostra como chega na equação de segundo grau, né, e hoje a gente vai ver propriamente, né, a equação de segundo grau. A equação de segundo grau, como eu tinha mostrado na semana passada, ela vai ter essa cara aqui, né, mais ou menos, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ela vai ter mais ou menos essa cara aqui, né? Ela vai ter três, três coeficientes, né? Um coeficiente A, que nesse caso aqui vai ser o -2, multiplicando um x ao quadrado, um coeficiente B, que é algo que vai multiplicar o x, um coeficiente C, que é esse -5 aqui. Agora, se deixa eu... vou escrever aqui para vocês, que a forma geral, né, da equação de segundo grau, ela vai ser a seguinte, ó. Eu vou ter aqui A, que multiplica o x ao quadrado, mais B, que multiplica o x, mais C, né? Aí, nesse caso, né, como eu tinha falado já, a função e a equação, elas são praticamente a mesma coisa, né? A diferença é que a equação, né, você já está adotando que você quer, é como se você já tivesse um objetivo em mente, né? Na função, você não tem nenhum ponto, e o seu objetivo com a função é descobrir qual que vai ser o desenho que você vai ter no gráfico, né? Agora, quando você tem a equação, o seu objetivo é descobrir as raízes daquela função, entendeu? E as raízes daquela função é quando você tem o y igual a zero, igual a gente tem aqui, né? Então, né, tipo, tenham isso em mente, né? Isso daqui, eu vou chamar isso aqui agora de equação, tá? Mas continua sendo uma função, tá? Eu vou chamar isso aqui de equação agora, porque ele está igualado a zero, mas ele continua sendo uma função, tá? É que para a gente trabalhar com função de segundo grau ou equação de segundo grau, é mais fácil quando a gente trabalha, né, com ele igualado a zero, porque normalmente é assim que você vê na escola, nesse tipo de coisa. Porque o objetivo real da equação de segundo grau é você encontrar as raízes, né? As raízes dessa função, tá? Que a gente vai ver agora, tá? Aí, né, como que a gente encontra, né, as raízes dessa função, né? Como eu tinha dito na semana passada, a gente tem dois métodos, né? A gente tem o método da fatoração, só que esse método da fatoração eu vou deixar para a semana que vem, tá? E aí, o método mais, vamos colocar assim, tradicional, é o método que, né, é apresentado nas escolas, que é o método pela equação de Bhaskara, né? Aí, pela equação de Bhaskara, você vai lá e você encontra as raízes, né? Aí, como que funciona isso daqui, né? A gente tem aqui a equaçãozinha, né? E é muito importante que vocês saibam o, né, vocês saibam o valor desses coeficientes aqui, né? Que vocês tenham de cabeça o valor de cada uma dessas coisinhas aqui, né? Igual a gente tem, né? Eu vou até pegar aqui, ó, essa equaçãozinha que ele passou aqui e colocar aqui do lado para vocês terem uma ideia, né, do que eu estou falando. Aqui. Esse daqui é o modelinho padrão, né? Aqui é o nosso A. Esse daqui vai ser o nosso A. Esse daqui vai ser o nosso B. E esse daqui é o nosso C, tá? Aí, né, é importante a gente identificar
o valor de cada um deles antes, quando você vê já, né, a equação, né, você bate o olho, é bom você já separar, né, anotar do lado o valor de cada um deles. Por exemplo, eu tenho aqui que meu A é igual a -2, por exemplo, para você não se perder, tá? Porque, né, agora eu vou mostrar para vocês uma fórmula, né? E essa fórmula é basicamente você substituir o valor de cada um deles lá e, né, já que é só substituir, é bom você fazer isso para você não se perder, tá? Então, a gente tem duas formulinhas, que na verdade é uma só, mas é bom separar em duas para a gente, para ficar mais fácil, né? Para a gente não se perder, né? Exatamente. Porque, no geral, é fácil, mas o negócio mesmo é não se perder. Primeiro, a gente tem o determinante, tá? Ou delta, tá? Esse triângulozinho aqui, tá? Esse daqui é chamado de delta ou determinante, tá? Vou colocar aqui entre parênteses aqui, determinante. Aí, né, eu já tinha... Aí, esse delta, ele é diferente do delta que eu tinha mostrado para vocês na equação de primeiro grau, tá? Porque esse delta... Opa, vou deixar assim mesmo. Porque esse delta, ele não é um delta né, que você está subtraindo o final do inicial, né? Esse delta aqui é um delta de determinante, tá? Ele significa uma coisa diferente. Então, a gente tem aqui o determinante, tá? E esse determinante, ele vai ser igual a... Ele vai ser igual a b ao quadrado, a gente tem b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Espera aí, o mouse tá meio ruim, tá? Aí essa daqui é a formulinha, ó. A gente tem b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Tá escrito aqui, ó, também, né, de um jeito um pouquinho melhor. Depois, tipo, eu tô anotando aqui, tá? Mas tá anotado aqui já no material, tá aqui, para vocês darem uma lida depois, porque minha letra aqui fica meio feia, né? Mas é basicamente essa formulinha aqui, tá? Aí, a segunda parte dessa fórmula é a seguinte, ó. A gente tem x, aí entra uma parte, uma questão de gosto, tá? O que fica mais fácil para vocês se localizarem, tá? Que é o seguinte, a gente tem o seguinte, né? O objetivo, né, dessa nossa equação é encontrar as raízes, né? O que traz o zero da função. Então, a gente tem x, que é igual a menos b mais ou menos a raiz do nosso determinante, né? Do nosso delta. Tudo isso daqui sobre 2 vezes a. Aí, como a gente tem aqui, ó, o que vai fazer essa diferença, né, de gosto, é esse mais ou menos aqui, ó. Porque você vai separar isso daqui em duas partes. Você tem que fazer essa conta aqui duas vezes. Uma com mais e outra com menos, tá?
Você vai fazer as duas. Então, eu vou ter duas partes. Uma que eu vou usar só o mais e outra que eu vou usar o menos. Que vão ser as nossas duas raízes, né? Porque, como eu havia dito, quando você tem o expoente aqui em cima, ó, ele indica quantas raízes a minha equação vai ter. Então, no caso da equação de segundo grau, na maioria das vezes, eu vou ter duas raízes, né? Na verdade, em todas as vezes eu vou ter duas raízes, mas é que às vezes a raiz pode ser igual, tá? Eu já vou chegar lá. Mas então, né, eu tenho duas raízes, né? E é isso daqui que vai determinar essas minhas duas raízes, porque eu vou separar essa fórmula em duas. Uma que eu vou fazer só o mais e a outra que eu vou fazer só o menos, tá? Aí, para a gente não se perder, a gente chama a primeira raiz de x1, tá? x1 e a segunda raiz de x2. Só para a gente não se perder. Ou x' também, mas eu vou deixar x, pode ser isso daqui também, ó. Eu aprendi assim na escola quando eu fiz, né? Minha professora ela escrevia x' e x duas linhas. Mas eu prefiro escrever x1 ou x2. Aí vai do gosto de vocês, tá? Aí, Professor, sim, pode dizer. só interrompendo um pouquinho, é que também tem uma outra fórmula que eu faço, assim, que é por soma e produto. Só que ela não te garante muito. Seria menos B sobre A e C sobre A. Ah, então, não, exatamente. Essa daí, menos b sobre... essa fórmula é quando você tem quando você tem a equação de segundo grau incompleta, tá? Aí, tipo, porque, ó, por exemplo, já que você tocou, né, eu já vou falar disso, né, nesse assunto. Mas é que, tipo assim, não é que ela é outra fórmula, ela é a mesma fórmula, já vou te mostrar por quê, tá? Tipo, aí antes, eu só vou terminar de explicar aqui, que isso daqui depende de como, dependendo do gosto de vocês, vocês podem escrever assim, né, desse jeito mesmo, ou vocês podem separar, né, já escrever tudo separadinho. Aí você vai lá, escreve x1, que é igual a tudo isso daqui, né? Aí depois você vai lá, escreve x2, ou você já escreve tudo junto, aí vai do gosto de vocês, tá? Aí, né, como o colega disse, né, tem como a gente ter uma espécie de outra fórmula, né? E a gente pode usar para carregar, para carregar não, para calcular. Que é o seguinte, que é quando a gente tem uma equação do segundo grau incompleta. E o que é uma equação de segundo grau incompleta? Uma equação de segundo grau incompleta é quando a gente tem algum dos termos igual a zero. Por exemplo, deixa eu pegar o exemplo que ele tem aqui, inclusive, que é o seguinte, ó. Ele tem esse exemplo aqui, ó. Deixa eu apagar, inclusive, tem muita coisa aqui. E, professor, só uma dúvida. Sim, Seria um dos termos, mas menos A, né? Porque A tem que ser diferente de zero para a equação tá certo. exatamente, exatamente. Porque se o A for zero, ou a equação vai virar uma equação de primeiro grau, ou ela vai ser inválida, né? Por exemplo, né, se aqui o meu A fosse zero, eu teria 3x menos 5. Isso daqui seria uma equação de primeiro grau, né? Então, seria uma coisa completamente diferente. Mas está certíssimo. Aí, eu vou apagar aqui, tá? Não, vou apagar só uma partezinha, eu vou deixar só a parte importante, né, que é a parte da fórmula, para não ficar tão cheio aqui. Aí é o seguinte, né?
Aí aqui, a gente tem que isso daqui vai ser uma equação de segundo grau incompleta. Por quê? Porque o meu C é igual a zero, né? Eu tenho aqui, ó, na verdade, eu tenho um C aqui, só que é zero. Eu tenho aqui mais zero, né? Só que como ele é zero, eu vou ter uma equação de segundo grau incompleta. E a mesma coisa vale para o B. Se eu tivesse, por exemplo, 3x ao quadrado menos 4, né, que não seria 4x, aí esse daqui seria meu C, né? Isso daqui também seria incompleto, porque eu teria aqui mais 0x, por exemplo, né? Que seria no lugar do B, né? Seria a mesma coisa. Aí, né, como o nosso colega colocou, né, para equação do segundo grau ser incompleta, a gente tem que ter que o nosso A é maior que zero e a gente tem que o B é igual a zero ou o C é igual a zero. Ou o C é igual a zero. E se os dois forem igual a zero, aí a sua raiz vai ser zero. Tá? Aí não tem como, né? A sua raiz vai ser zero. Aí beleza. Né? Aí como que a gente vai fazer, né, essa colocação aqui, ó? Se a gente tem que o nosso C é zero, nesse caso aqui, para os dois casos, a gente vai ter uma formulinha um pouco diferente, tá? Pro B igual a zero e pro C igual a zero. Aqui, ó. Aí a gente vem para essa fórmula aqui, ó. Nosso objetivo é essa daqui. Porque se a gente tem, ó, que o nosso C é igual a zero, então tudo isso daqui vai dar zero. Nosso C é zero, então o nosso determinante vai ser só B ao quadrado, né? Então, o nosso determinante vira só B ao quadrado. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter, então, vindo aqui, ó, vou separar aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó, fórmula, vou colocar variação da fórmula para quando B for igual a zero, tá? Aí, essa variação, né, ela vai ser o seguinte, eu vou ter que o meu delta vai ser igual a B ao quadrado só, né? Opa, não, escrevi errado, desculpa. Tá, eu vou fazer o contrário, então. Não, eu vou fazer pro B, pro C igual a zero. Escrevi errado. Peraí. Variação da fórmula para C igual a zero. Tá. Aí, o nosso delta, ele vai ser só B ao quadrado, né? Porque tudo aquilo ali vai zerar. Então, eu tenho aqui, ó. Delta é igual a B ao quadrado. Aí, né? Como eu vou ter B ao quadrado, como eu tenho B ao quadrado, então eu vou ter aqui, ó, x é igual a menos b mais ou menos b, né? Porque como eu já tenho aqui b ao quadrado, quando eu tirar a raiz, eu vou ter b, né? Então vai ser a mesma coisa. Então eu vou ter x é igual a mais ou menos b, que vai dar na mesma, né? Porque quando eu colocar aqui, ó, raiz de b ao quadrado, essa raiz vai cortar com esse ao quadrado. Então eu vou ter só b.
Então, eu vou ter menos B mais o menos B. Aí, dependendo de onde vocês estiverem, né, da equação que vocês tiverem, uma das raízes vai ser zero, né, porque dependendo, né, mas às vezes pode não ser, não é uma regra isso, né? Aí então eu tenho 2 vezes A. Aí ok, essa daqui é a primeira formulinha, né, que a gente tem, tá? Aí a gente tem a outra, que é para quando o valor de B é igual a zero, né? Que daí ele muda um pouquinho mais, né? Porque daí o B dessa segunda parte da fórmula, ele muda, né? Ele some, né? Basicamente. Então, para quando o... Peraí, tá. Vou apagar essa parte aqui, só para ter um pouquinho mais de espaço, que já está ficando sem aqui. Aí, né, eu vou ter a segunda variante da fórmula, eu vou ter para B igual a zero, né? Então, quando eu tenho B igual a zero, o meu determinante vai ser menos 4 vezes A vezes C, né? Porque eu vou ter B igual a zero, então eu vou ter zero ao quadrado, né? Então não vai fazer diferença nenhuma. Aí, no meu X, então, como o meu B vai ser zero, eu vou ter, então, mais ou menos, mais ou menos, raiz de delta, tá? Sobre 2A. É, aí, beleza. Aí vai ser basicamente essas duas variaçõezinhas aqui. Eram era mais ou menos essas formulinhas aqui que você tinha comentado? Eu não lembro agora exatamente o que você tinha falado, mas eu acho que era mais ou menos isso, não era? Acho que sim, professor. Sim, tranquilo então. Aí você entendeu, né? Porque que a gente chega aqui não é uma fórmula diferente, né? É só considerando que a gente não tem aquele termo, né? Uhum. Beleza. É, aí, beleza. Basicamente essas duas variaçõezinhas aqui. Aí, né, quando você vê lá que você tem B igual a zero ou C igual a zero, você não precisa escrever a fórmula inteira, né? Você só vem aqui e escreve essa partezinha aqui que você já sabe que é só isso que você vai usar. Aí tem algumas coisinhas, né, que você já pode considerar dependendo do valor do seu delta, né? Por exemplo, se seu delta for, ó, aí agora eu vou apagar tudo isso daqui, tá? Vou apagar isso daqui para poder escrever as considerações a respeito do delta. Porque dependendo do valor do seu delta, né, a sua equação pode mudar, né? Para, tipo, pode facilitar bastante, né? Ó, se o seu delta for maior que zero, se o seu delta for maior que zero, você tem duas saídas. Você tem duas saídas. Né? Você vai ter duas saídas que provavelmente vão ser distintas, tá? Mas em alguns casos elas podem ser iguais, né? Mas depende. Aí, se o seu delta for igual a zero, um delta igual a zero,
você vai ter só uma raiz, né? Tipo, tecnicamente, você tem duas raízes, só que elas vão ser a mesma coisa, né? Tipo, você vai ter duas raízes iguais, vamos colocar assim. As suas duas raízes vão ser iguais. Você tem duas raízes iguais. Aí, se o seu delta for menor que zero, você tem a equação não admite valores reais. Aí, tipo, isso daqui quer dizer que ela não admite valores reais, né? Porque você vai ter um valor negativo dentro da raiz, né? E aí isso daí já entra em uma coisa chamada números complexos, que é uma coisa que vocês vão estudar lá para frente ainda, né? E então não cabe a gente ver aqui agora, mas, né? Então, se você chegar aqui, ó, nossa, se você ver que seu delta é menor que zero, acabou sua questão ali, porque não tem mais como fazer, né? Tipo, tem como, mas por um método que vocês não viram, não vão ver agora, né? Mas para o nosso propósito aqui agora, se vocês chegarem em delta maior que zero, acabou a questão ali. Aí, se vocês chegarem em delta igual a zero, vocês podem adotar essa fórmula aqui, ó. Também é uma formulinha um pouquinho, um pouquinho diferente, mas que é basicamente só considerar o zero, o delta igual a zero, que eu vou ter x, que é igual a menos b, sobre 2a. Então, né? Porque eu vou ter aqui mais ou menos, né? Mais ou menos raiz de zero. Vai dar zero. Então, isso daqui não vai interferir em nada. Então, eu coloco aqui só menos b sobre 2a. Aí é só isso daqui. Aí, se eu tiver o delta maior que zero, você faz a conta normalmente, tá? É basicamente isso. Tudo tranquilo até aqui? Vocês conseguiram entender? Anotaram certinho? Anotaram certinho as formulinhas? Porque elas vão ser muito importantes, tá? Sim. Beleza, então. Então, eu vou fazer aqui alguns exemplos, tá, com vocês. Eu vou pegar um de cada aqui, né? Inclusive, eu vou pegar os que ele deixou aqui, ó. Aqui tem um exemplo de cada, né? Um quando eu tenho tudo aqui, né? O A, B e o C. Um quando eu não tenho o C e um quando eu tenho quando não tenho o B, né? Então, eu vou pegar aqui e vou fazer com vocês e mostrar para vocês. Aqui, pegar esse aqui. 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 Vou pegar esse daqui também só para mostrar. Aí, ok. Aí, para o nosso primeiro exemplo, né, a gente tem aqui, então, a gente tem uma equação completa. Eu vou colocar aqui só para vocês identificarem. 1, 2, 3 e 4. Mais uma vez, tá, para o pessoal que é novo, eu já vou pedir desculpa, porque eu sei que minha letra é muito feia, mas é que é difícil escrever no mouse, tá? Então, né, para a nossa primeira, a gente tem aqui, então, né? Menos 2x ao quadrado mais 3x menos 5, que é igual a zero, né? Então, a gente tem o seguinte, né? A gente tem A, que é igual a menos 2. A gente tem B,
que vai ser igual a 3. E a gente tem C, que é igual a menos 5. Beleza. Tem tudo aqui. Vai ser tranquilo para a gente calcular. Né? Aí, pela nossa primeira fórmula, né, a gente vai ter, então, a gente tem que delta, a gente tem delta que é igual a b ao quadrado, né? B ao quadrado menos 4 AC. Então, tudo que eu tenho que fazer aqui agora é só substituir, tá? Não tem segredo, é só substituir. É por isso que é importante vocês anotarem, né? Porque quando eu estava na idade de vocês, eu estava aprendendo esse conteúdo, eu achei super fácil essa matéria quando eu vi, só que eu fazia correndo, eu não anotava isso daqui, eu tentava fazer tudo de cabeça e eu sempre errava que eu substituía, né? Por mais que eu tivesse achado fácil, sempre errava porque eu confundi isso daqui, né? Então é muito importante você anotar e fazer com calma, né? Então, eu vou colocar aqui então, b ao quadrado, então eu vou ter 3 elevado ao quadrado, que é 9, né? Então eu tenho 9, menos 4, na verdade eu vou colocar 3 ao quadrado, e depois eu levo. 3 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes menos 5. Aí eu vou ter que, então, 9 menos... aí eu vou ter... Peraí, 9 menos... Eu vou ter menos por quê? Aqui eu tenho 3 menos, né? Aí eu vou ter menos com menos que vai dar mais, aí mais com menos vai dar menos, né? Então eu vou ter 2 vezes 5 que vai dar 10, vezes 4, 40. Então eu vou ter 9 menos 40. Aí, felizmente ou infelizmente, vai dar negativo. Então a nossa questão vai acabar aqui. Então a gente tem aqui menos 31. Aí, nesse caso aqui vai ser infelizmente, porque eu queria mostrar, né, para vocês como fazer, mas eu vou pegar um outro exemplo de questão da completa. Eu, né, não sabia que isso daqui ia dar delta negativo, mas pelo menos vocês já viram um exemplo. Né? Aí, então, acabou aqui. Né? Então, eu vou mudar aqui agora. Eu vou mudar esses elementos. Ó, em vez de ser menos 2, eu vou colocar 2 só, tá? Porque mudando isso daqui já vai mudar completamente o resultado. Então, eu vou colocar 2 só. Aí eu vou tirar daqui esse negativo, tá? Apaguem esse negativo daí e considerem só 2. Porque daí, ó, considerando aqui 2, já vai mudar totalmente. Porque aqui eu vou ter menos com menos que vai dar mais, então eu vou ter aqui 9 mais 40. Então o nosso delta vai ser 49. Aí, uma outra coisa que é muito importante vocês saberem fazer é aquele processo de fatoração, né? Que é quando você vai lá, pega um número e você fatora ele para poder encontrar a raiz, tá? Porque, tipo assim, de alguns números você provavelmente já tem de cabeça. Por exemplo, de 49. A raiz de 49 vai ser 7, né? Mas de alguns números, vai ser muito raro esses casos, mas pode acontecer da gente chegar num número que a raiz dele não é exata. Por exemplo, 8. Eu tenho aqui que o meu delta é 8, por exemplo. Aí a raiz de 8 não é exata, aí eu tenho que fatorar ele. Aí eu vou ter que fatorar, e aí eu vou chegar em 2 raiz de 2, né? E aí, a partir disso daí, você
você faz suas contas. Mas é muito raro esses casos, na maioria das vezes a raiz vai ser exata, tá? Mas é bom você saber fazer, e também é bom você saber o valor das raízes mais padrão, né? Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 5, né? Só dessas três já tá bom, né? Mas eu confesso que nem eu sei de cabeça, né? Mas é bom vocês saberem só tipo, ou até mesmo jogar isso na calculadora, né? Quando vocês caírem num caso desses, mas não é essencial, tá? Se, por exemplo, vocês chegarem em delta igual a 8, por exemplo, né? Que o valor da raiz dele é 2 raiz de 2, vocês podem deixar desse jeito aqui mesmo, né? Por exemplo, eu vou ter aqui 1 mais 2 raiz de 2, por exemplo, sobre 2. Deixem a resposta desse jeito aqui mesmo, não tá errado, tá? Porque vocês não são obrigados a saber o valor da raiz para poder calcular, tá? Então, né, deixem desse jeito aqui mesmo que tá certo. Mas se porventura vocês souberem o valor da raiz, né, multipliquem pelo valor da raiz e façam normalmente. Mas se vocês não souberem, esse jeito de deixar a resposta aqui também tá certo, tá bom? Não tem problema. Aí, beleza. Né? Isso aqui foi só um extra. Aí, beleza. Aí agora para a segunda parte da fórmula. Né? Eu vou ter aqui então x, que é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta. Sobre 2 vezes a. Beleza. Eu venho aqui, substituo. Né? Eu vou ter menos b, então eu vou ter menos 3. Menos 3 mais ou menos raiz de 49, né? Que é 7. Mas eu vou deixar aqui. Eu já vou colocar aqui, ó. Vou colocar uma setinha aqui, indicando que é 7. Sobre 2 vezes 2 vezes 2. Aqui. 2 vezes 2. Aí, beleza. Aí aqui, então, eu vou separar isso daqui em duas partes, né? Em duas contas, né? Dois resultados diferentes. Aí eu vou ter isso daqui, ó. Vou puxar uma setinha para cá. E eu vou puxar outra setinha para cá. Aí nessa setinha de cima eu vou ter x1, que é igual a menos 3 mais 7 sobre 4. Aí aqui embaixo eu vou ter x2, que é igual a menos 3 menos 7 sobre 4. Aí aqui em cima eu vou ter menos 3 mais 7, vai dar 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. Então a minha primeira raiz é 1. Aí a minha segunda raiz vai ser menos 3 menos 7, vai dar menos 10. Então eu vou ter menos 10 sobre 4. Aí simplificando isso daqui por 2. Por 2 não, quer dizer, por 2 sim. Por 2, eu vou ter, então, deixa eu colocar aqui que eu simplifiquei, né? Simplificando isso aqui por 2, eu vou ter menos 5 sobre 2. Aí, então, essas aqui são as duas raízes que eu encontrei para essa equação aqui, né? Aí, né, você pode se perguntar, pô, mas como é que eu sei que isso daqui está certo? É simples. Se você pegar qualquer um desses valores que você achou aqui e substituir no lugar de x, tem que dar 0. Se não der 0, está errado, tá? Mas se você substituir lá e der 0, então é porque está certo.
Então, vamos substituir aqui, ó. Eu venho aqui e substituo 1 aqui, ó. Eu vou ter 2 vezes 1, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou ter 2 vezes 1. Vou colocar aqui do lado. 2 vezes 1 ao quadrado, que vai dar 1. Mais 3 vezes 1. Menos 5. Aí isso aqui vai dar 5. Menos 5, que vai dar 0. Então, minha primeira raiz está certinha. A segunda que vai dar um pouco mais de trabalho, né? Porque é uma raiz, é uma fração, né? Então, eu vou ter 2 vezes menos 5 sobre 2 elevado ao quadrado, mais 3 vezes menos 5 sobre 2, menos 5. Né? Aí, então, eu vou ter aqui, ó, isso daqui vai dar 25 sobre 4 vezes 2. Então, eu vou ter 50 sobre 4. 50 sobre 4. Mais... Quer dizer, mais não. Menos 15 sobre 2. Menos 5. Aí, isso daqui, se eu simplificar por 2, vai dar 25 sobre 2. 25 sobre 2. Aí, 25 sobre 2 menos 15 sobre 2 vai dar 10 sobre 2. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, 5 menos 5 igual a 0. Ficou meio apertadinho aqui, mas acho que tá dando para entender. Então, as duas saídas que a gente achou aqui estão exatas, tá? Então, tá tudo certo. Aí é isso daqui. Aí acabou a nossa conta aqui. Aí, né, tem algum, tipo assim, dependendo do professor, dependendo de onde você estiver, o professor ele pode cobrar que você escreva de um jeito específico nessa resposta. Né? Para mim, isso daqui já estaria certo. Né? Se você viesse aqui e escrevesse aqui para mim, eu já consideraria certo. Mas ele pode pedir que você escreva desse jeito aqui, ó. Esse é de solução, tá? S é igual a... Aí você coloca essa chave 1 e menos 5 sobre 2. Tá? Que é basicamente indicando que a solução do sistema é 1 e menos 5 sobre 2. Basicamente isso. Tá? Então, né, assim, só por via das dúvidas, escrevam desse jeito aqui embaixo, né? Porque só para vocês terem uma ideia, né, de que pode ser cobrado assim, né? Às vezes vocês vão lá, cai numa questão de alternativa, a alternativa tem umas respostas desse jeito, vocês não sabem o que significa, né? Mas basicamente está falando que a solução do seu sistema é isso daqui, só isso, tá? Então, né, tipo, eu não escrevo assim porque, né, tipo, para mim é meio desnecessário escrever assim, mas, tipo, não tá errado, né? Na verdade tá correto. Deixa mais correta a sua resposta, não deixar assim, né? Mas, desse jeito aqui, deixar desse jeito aqui já tá mais que suficiente, né, na minha opinião, tá? Aí, beleza. Tudo certinho para esse primeiro exemplo? Ficou alguma dúvida, alguma questão sobre a aplicação ou tudo tranquilo? Tranquilo, professor, Tranquilo. para mim. Beleza, então. Então, vamos ver o, o segundo exemplo, tá? Aí, tem uma coisa interessante, né, para o segundo e para o terceiro exemplo, tá? Eu vou mostrar para vocês, é o seguinte. Assim, né, eu mostrei para vocês que tem uma variaçãozinha, né, da fórmula e tudo mais. Peraí que eu não quero apagar a fórmula.
Esse aqui, que é o seguinte, né? O problema é que eu tenho pouco espaço aqui, eu tive que apagar, né? Vou ter que escrever de novo, mas... Apaguei de novo. Né, que quando você não tem o B, né? O seu delta vai ser diferente e tudo mais. Mas, tecnicamente falando, você já consegue, por exemplo, aqui, ó. Aqui no caso dessa minha 2, né, da 2 e da 3, na verdade, tem dois jeitos de você resolver, tá? Né? Um jeito né, é o jeito aplicando pela fórmula, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês, né? É um jeito padrão. E o outro jeito é um jeito bem simples, né? Que deixa muito mais fácil, né? Que vai fazer vocês já baterem o olho aqui e perguntarem por que eu mostrei como é que faz com a fórmula, sendo que não faz o menor sentido fazer com a fórmula depois que vocês visualizam isso daqui. Mas eu vou mostrar pela fórmula primeiro, para vocês verem. Que é o seguinte, eu tenho A igual a menos 1, B igual a 0, e C igual a 7. Né? Então, o meu delta vai ser menos... menos... Ah, peraí, acho que vai dar negativo de novo. Deixa eu ver aqui, eu vou ter... Não, não vai dar não, vai dar negativo não. Vou ter menos 4 vezes menos 1 vezes 7. Né? Essa daqui vai dar delta é igual a 28. 28. Porque o menos com menos vai dar mais ali. Aí 7 vezes 4 dá 28. Beleza. Então, eu vou ter aqui, né? X é igual a mais ou menos raiz de 28. Aí aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente fatora, tá? Porque 28 não tem raiz real, tá? Aí já vou aproveitar isso daqui para mostrar, para dar uma revisadinha em como é que a gente fatora, tá? Vezes 2 sobre 2 vezes 1, né? Ou seja, 2. Né? Beleza. Aí então eu vou ter raiz de 28, né? Aí, vou colocar aqui do lado, ó, vou mostrar para vocês como é que a gente fatora. Aí, para a gente fatorar, a gente vai fazer o seguinte. Né? Eu tinha dito, né, que é muito difícil a gente cair num problema como esse, tá? Mas a gente provavelmente caiu nisso daqui porque eu peguei uns exemplos aqui da apostila que estavam aqui, né, tipo, que eram realmente equações só para servir de exemplo, tá? Então, por isso que a gente caiu nesses exemplos que provavelmente não era para ser calculado, tá? Só peguei porque estava ali mesmo, tá? Mas, né, já que a gente ainda está aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente fatora. Aí, para fatorar, né, o que quer dizer fatorar? Fatorar, você quer dizer que você quer desmembrar aquele número, você quer para você ver quais números compõem ele, né, basicamente. Aí, para fazer isso, você fatora ele. E para fatorar ele, você vai pegar, vai dividir ele pelo menor número possível, né? Então, primeiro aqui eu tenho 28. Então, o menor número possível que divide 28 é 2, né? Com exceção de 1, né? Claro, só que 1 não vai fazer diferença porque vai ficar dando o mesmo número de você. Então, eu vou dividir ele aqui por 2. Dividindo ele por 2 vai dar 14. Espera aí que minha mouse está até roscando aqui. Então, vai dar 14. Aí, então, eu venho aqui e divido de novo por 2. É parecido com o método de fazer o MMC, tá? Né, que eu passei para vocês lá no começo das aulas. Aí vai dar 7. Aí 7 só é divisível por 7 e 1, né? Porque ele é primo. Então, eu venho aqui e divido por 7.
Aí na hora que você chegar no 1, acabou. Aí aqui eu cheguei em 2, 2 e 7. Aí o que isso aqui quer dizer? Ele quer dizer que dentro do 28 eu tenho isso daqui, né? Tem isso daqui. Eu tenho 2, 2 e 7. Aí, se eu juntar esses dois aqui, eu tenho 2 ao quadrado, né? Que é 4. Aí, eu faço isso daqui para poder tirar alguns números de dentro da raiz. Então, eu vou fazer o seguinte. Aí, eu vou pegar e vou tirar esse 2, porque eu tenho esse 2 ao quadrado. Então, quando eu fatoro o 28, eu vou ter 2 raiz de 7. Porque esse 2 saiu de dentro da raiz, né? Então, eu vou ter o seguinte. Vou escrever aqui do lado. Vou ter, então, mais ou menos 2 raiz de 7 sobre 2. Aí eu vou dividir esse 2 com esse 2. E aí a minha resposta vai ser mais ou menos raiz de 7. Né? No caso, a minha resposta vai ser x1 igual a mais raiz de 7 e x2 menos raiz de 7, tá? Aí, tipo, eu deixei em raiz de 7, né? Porque raiz de 7 também não vai ser exata, então eu paro aí, né? Porque, como ela não é exata, eu não sou obrigado a saber o valor da raiz. Eu não preciso, né, me dar esse trabalho todo, porque é muito difícil você lembrar de cabeça o número da raiz. Aí, beleza. Né? Aí eu cheguei nessa minha resposta, que é mais ou menos 7, a raiz de 7, e beleza. Aí o outro método que eu falei para vocês é o seguinte. Eu tenho aqui a minha equação é menos x ao quadrado, mais 7, que é igual a zero, né? Aí, quando eu tenho isso daqui, é muito simples, porque o que eu tenho que fazer é simplesmente passar isso aqui para cá, aí eu vou ter menos x ao quadrado, que é igual a menos 7. Aí o menos daqui cancela com esse daqui, então eu vou ter x ao quadrado, que é igual a 7. Aí, então eu vou ter x, aí eu vou passar essa raiz para cá. Então eu vou ter x que é igual a raiz de 7. Que é exatamente essa resposta, sabe por quê? Tipo, eu não tenho aqui o mais ou menos, né? Que eu tenho aqui, explícito aqui, né? Mas, na verdade, eu tenho. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas quando você tira a raiz de um número, você sempre vai tirar a raiz, você sempre vai, tipo assim, porque quando você aprende raiz na escola, muito provavelmente o seu professor não disse isso. Pelo menos o meu não me disse, eu aprendi isso depois. Que quando você tira a raiz de um número, por exemplo, raiz de 4 é 2, né? É isso que você aprende. Só que raiz de 4 também pode ser menos 2. Porque menos 2 elevado ao quadrado também vai ser 4. Vocês concordam comigo? Então, Sim. então, quando eu tiro a raiz de algo, eu estou tirando ela negativa e ela o número negativo e o número positivo. Porque os dois números, quando eles forem elevados ao quadrado, ele vai dar aquele valor positivo, né? O valor que estava na raiz originalmente. Então, a raiz de 4, na verdade, não é igual a 2. Ela é igual a 2 e menos 2. Assim como a raiz de 7 vai ser igual a mais... vai ser igual ao resultado positivo e o resultado negativo, igual está aqui. Conseguiram entender? Então, Sim. beleza. Então, né, fazendo por esse método aqui, ó, vai dar a mesma coisa que aqui, só que muito mais rápido, tá? Só que fazendo por esse método aqui, vocês não vão ter explícito, né? Porque aqui está explícito por causa da fórmula, né?
Mas aqui não. Aí aqui você tem que ter na cabeça isso, tá? Porque você vai cair numa raiz, aí você tem que ter em mente que o que você achou foi o valor negativo e o positivo daquele negócio, tá? Então, saiba, mantenha isso em mente. Quando você chegar nisso daqui, você vai chegar no valor positivo e no valor negativo. Essas vão ser suas duas raízes, tá? Então, é só para manter isso em mente para vocês. Então, ó, aí isso daqui vai me resultar em x1, que é igual a mais raiz de 7, né? E x2, que é menos raiz de 7. Basicamente isso daqui. Aí, beleza. Aí é isso daqui para esse exemplo. Alguma dúvida com ele ou tudo tranquilo? Professor, tudo tranquilo para mim. Beleza. Tranquilo. Aí, para o 3... Tranquilo. Ok, beleza. Aí, para o terceiro exemplo, eu já vou mostrar para vocês desse mesmo método, tá? Porque ele vai cair na mesma coisa, tá? Então, né, não tem muito objetivo de eu mostrar para vocês como... Tipo assim, eu não sei se vocês estão aprendendo isso na escola, imagino que alguns talvez estejam. O professor de vocês, muito provavelmente, não vai mostrar esse método que eu acabei de mostrar para vocês, né? Que é o método de eu passar o negócio para o outro lado e fazer essa manipulação, né? Porque não é esse o objetivo dele. Ele quer que você faça pela fórmula, ele quer que você faça do jeito mais difícil. E eu, honestamente, não entendo isso, né? Porque eu passei por isso, que vocês vão passar também. Mas, tipo, para mim não tem objetivo eu fazer vocês calcularem, né? Primeiro, não tem objetivo de eu mostrar para vocês, né, calculando pelo método difícil, porque isso vai fazer minha mão cansar e só vai dar mais trabalho para vocês, porque vocês vão aprender do método mais complicado, mais difícil, que tem um método muito mais simples, ele que você faz em 3 vezes menos tempo, entendeu? Então, por isso que, né, que eu já vou fazer aqui direto, né, desse método, né, de simplesmente passar o valor para o outro lado. E ele sempre vai dar certo em todas as vezes, tá? E tipo assim, só que aí você tem que se atentar, né? É o que eu disse. Tipo, ele é muito mais fácil, ele é muito mais rápido, só que você tem que se atentar. Você tem que ter um conhecimento um pouco vamos colocar, um pouco mais sagaz, né, da matemática, né? Porque, por exemplo, vamos supor que eu tivesse né, eu vou usar esse mesmo exemplo daqui, ó. Supondo que eu tivesse x ao quadrado mais 7, por exemplo, eu não tenho menos aqui, né? Que é igual a zero. Aí, quando eu passasse esse 7 para cá, eu vou ter x ao quadrado, que é igual a menos 7, né? Que eu não vou ter... né? Eu não teria como eu anular os negativos, né? Aí, quando eu passar essa raiz para cá, então eu vou ter x que é igual a raiz de menos 7. Então, quando vocês chegarem em algo mais ou menos parecido com isso daqui já indica que não tem solução, tá? Aí, se vocês chegarem nisso daqui e ficarem confusos, né? Aí sim, né? Aí façam pelo método do delta, tá? Só para vocês comprovarem. Mas vocês vão chegar nessa mesma conclusão, tá? Que não vai ter solução, tá? É só para vocês terem em mente, né? Que às vezes vocês podem chegar em umas coisinhas que são um pouquinho diferentes, né? Do que a gente chegaria usando a fórmula, mas que vão resultar na mesma coisa ainda assim, tá? Aí, beleza. Aí, então, para 3, eu não vou nem separar o A ou o B, tá? Aqui eu tenho C igual a zero, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu tenho 3x ao quadrado, né? 3x ao quadrado menos 4x, né? Que é igual a zero. Aí,
eu faço o seguinte, eu vou passar o 4x para o outro lado, eu vou ter isso daqui, ó. Eu vou ter 3x ao quadrado, que é igual a 4x. Aí agora, vocês concordam comigo que aqui, igual quando a gente fatorou o 28, né? Aqui dentro do... Se eu não me engano, eu falei isso daqui na aula passada também, que a gente tem... Aqui dentro do x ao quadrado, a gente tem x vezes x, né? Para ele poder virar x ao quadrado. Então, aqui eu tenho x x vezes x. E aí, como eu tenho uma multiplicação aqui, eu posso passar um desses x dividindo aqui. Aí, então, eu vou ter x dividindo x. Então, eu posso simplesmente cortar um x com um x. Né? Eu vou dividir um x com um x. Então, eu vou ter, no fim, aqui, ó, 3x, que é igual a 4. Aí, então, eu vou ter x, que é igual a 4 terços. Então, vai ser basicamente isso daqui. Ó. Aí, esse daqui é um dos casos que eu tinha dito para vocês, que aqui a gente vai ter, tipo, na verdade, a gente não tem só uma raiz, né? Tipo, é que a gente vai ter uma raiz que vai ser zero e uma raiz que não vai ser zero. Aí, como que eu sei que a outra raiz vai ser zero? Né? Aí é por dedução, basicamente, tá? É porque, assim, quando eu não tenho é porque, como eu tinha dito, né, o meu delta, ele vai ser b ao quadrado, né? Aí, quando eu substituir aqui, né, eu vou ter b. Então, eu vou ter menos b mais ou menos b. Aí, em algum desses dois casos, eu vou ter zero, entendeu? Porque eu tenho menos, por exemplo, se meu b for 2, nesse caso aqui eu tenho menos 4, né? Então, eu vou ter menos 4, então eu vou ter menos 4. Então, eu vou ter 4 mais ou menos 4. Então, no caso de que aí 4, aí tipo no primeiro caso eu vou ter 4 mais 4, então eu vou ter 8. No segundo caso eu vou ter 4 menos 4, então eu vou ter 0. Aí no caso de que eu tivesse menos 4 aqui, né? No primeiro caso eu ia ter menos 4 mais 4, que é 0, e menos 4 menos 4 vai dar menos 8. Entendeu? Então, eu sempre vou ter em um dos casos eu vou ter 0. Entendeu? Então, sempre mantenho isso em mente. Quando, quando eu não tiver o C, quando o meu C for igual a 0, ó, eu vou até escrever aqui para vocês, para ficar mais claro. Aí vocês anotem isso aqui. Quando C igual a 0, uma das raízes sempre será 0. Tá? Uma delas sempre vai ser 0. Aí, né, quando vocês fizerem desse método aqui que eu acabei de mostrar para vocês, vocês só vão encontrar um x, que nesse caso foi 4 sobre 3, porque o outro é 0. Entenderam? Aqui, ó, x igual a 0. Aí, ó, aí para comprovar para vocês que isso aqui está certo, ó, é só substituir. Ó. Aí eu vou ter aqui, ó, se eu substituir o 0 aqui, ó, eu vou ter 3 vezes 0, que é 0, menos 4 vezes 0, que é 0. Então eu vou ter 0 igual a 0. O que está totalmente correto. Aí, essa outra aqui, o x igual a 4 terços, eu não vou substituir aqui não, porque senão vai dar um trabalhinho, vou ter que fazer MMC, mas tá correto também, tá? Só para não alongar, para a gente, só para comprovar, né, que isso daí tá correto. Mas é isso, tá? Conseguiram entender?
Isso daí que eu falei para vocês? Uhum. Sim, professor. Então, Sim. então, sempre se mantenham atentos, tá? Se vocês forem usar esse método, né, que eu falei para vocês que é mais rápido, mais ágil. Acho que vocês concordam, né, que ele é muito mais fácil, muito mais simples de utilizar do que eu vim aqui ter que fazer a fórmula, né? Só que é que utilizando a fórmula fica mais claro, né? Tipo, eu vou achar que uma das raízes é zero. Né? Não tem como não achar. Mas é mais demorado, né? Tipo, eu recomendo fortemente que vocês usem esse método aqui que eu falei para vocês, né? Porque facilita muito as contas, né? Mas eu também recomendo que, pelo menos para agora, vocês vão fazendo, utilizando a fórmula, né? Para vocês treinarem. Mas depois que vocês já estiverem acostumados com ela, utilizem esse método, né? Que é esse macetezinho, né? Que deixa muito mais simples, né? Não tem nem o que reclamar, né? Discordar disso. Aí, beleza, então. Para o nosso último exemplo. Nossa, agora que eu fui ver que já está quase no finzinho da aula, nem vi. Achei que ainda ia ter tempo de passar uns exercícios para vocês, mas eu vou deixar então isso para a próxima aula. Porque realmente tem bastante coisa para falar sobre isso, né? E nem acabou ainda, né? Tem bastante coisa para falar. Eu nem falei como é que fica o gráfico desse tipo de função ainda. Vou ter que tirar uma aula só para falar disso. Então não vou nem mencionar isso aqui hoje. Então, a gente tem 8x 8x ao quadrado que é igual a zero. Né? Esse daqui é o exemplo mais simples de todos. Tá? Esse daqui não tem nem o que fazer. Eu tenho 8x ao quadrado que é igual a zero, que eu vou ter b igual a zero e c igual a zero. O que eu vou ter aqui é que meu x é igual a zero. Só isso. Só nessa situação que eu vou poder chegar no... Qualquer outro número que eu colocar no lugar de x vai dar um número diferente de zero e vai estar errado. Então, o único número possível para ser a raiz dessa função aqui é zero. Não, se vocês caírem no caso que o seu b é zero e seu c é zero, o seu x também vai ser zero, tá? Não tem como. Né? Vai ser sempre assim, porque ó, eu vou passar esse 8 dividindo zero aqui, né? O que vai zerar ele. Então, porque se você passar qualquer coisa dividindo zero, você vai, né? Você simplesmente some com ele, porque não importa, qualquer coisa que divida zero vai dar zero. Então, eu vou ter que x ao quadrado, que é igual a zero. Então, eu vou ter basicamente x igual a zero, entendeu? Essa é a prova matemática, basicamente, né? Disso daqui. E aí, né, caso vocês não estejam satisfeitos, tipo, ó, substituindo zero aqui, eu vou ter 8 vezes zero, que vai ser zero. Pronto, comprovei que zero é a raiz. Mas como que eu sei que nenhuma outra raiz real pode satisfazer, né, essa equação? Bom, eu posso ficar aqui o dia inteiro substituindo qualquer número aqui que nunca vai dar zero. Tá? Tipo, ó, se eu substituir 1 aqui, eu vou ter 8, que é diferente de zero. Substituo 2 aqui, vai dar 16, que também é diferente de zero. Assim por diante, entendeu? Porque quando eu tenho o B, né, o B e o C ali, em algum momento eu vou ter algum número que multiplicado, né, que no lugar do x vai fazer uma conta ali que vai dar zero, né, por causa do sinal deles e tudo mais, porque eles vão interferir entre si. Mas quando eu não tenho nenhum deles, não tem como. Então, o único número que satisfaz uma equação desse tipo aqui, né, onde o meu B e o meu C são zero, é o zero. Vou até anotar aqui para vocês, ó. Quando B igual a zero e C igual a zero, a única raiz possível é x igual a zero, tá? Isso daqui. Aí, beleza. Aí, basicamente isso aqui. Eu não vou nem perguntar se tá tudo certo, porque né, nem tem segredo dessa daqui. Isso aqui é tranquilo. Aí é isso.
Né? Então, acabaram os exemplozinhos. Alguma dúvida com eles? Alguma coisa a acrescentar? Ou ficou tudo tranquilo? Não, tudo tranquilo. Tudo Ok, tranquilo, então. professor. De boa, professor. Beleza, então. Bom, então, né, já tá faltando aí só uns minutinhos para finalizar a aula. Então, então eu só vou falar mais algumas coisas para vocês. Então, na semana que vem, o que a gente vai fazer? Eu achei que ia dar tempo de eu passar alguns exemplos, alguns exercícios para vocês treinarem, né, mas infelizmente não deu. Então, provavelmente na semana que vem a gente vai fazer uma aula só de exercícios, provavelmente, tá? E aí, e aí, se der tempo, eu mostro para vocês o método que eu tinha falado no começo da aula, que é o método de faturação, que eu estou bem ansioso para chegar lá, porque é um método muito legal, que vai dar uma... Tipo, eu gosto bastante dele porque me ajuda muito, né, em várias coisas da faculdade. E, né, acho que vai auxiliar bastante vocês também. E aí vocês vão ter um outro método para escolher, né, para utilizar, né? Eu acho que é sempre muito bom vocês terem mais opções para resolver, né, algum tipo de exercício. Então, né, mas provavelmente na semana que vem vai ser uma aula só de exercícios, tá? Para vocês treinarem. E aí, né, a gente vai dando continuidade para esse assunto aí de função. Tá? Aí, para os alunos novos, eu vou mandar de novo lá no grupo o materialzinho de função e de produtos notáveis, tá? Para vocês darem uma lida. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Não tem problema. E aí é isso, tá? Obrigado por todo mundo que participou hoje da aula e até semana que vem, tá bom? Valeu, professor. Boa É, final de semana. professor. Boa final de Tchau, semana. professor. Vocês também. Tchau, tchau.